Opa, tudo bem? Eu sou o Anui e um fenômeno muito comum que acontece aqui na internet é algum jogo indie surgir do nada e começar a fazer muito sucesso, com várias pessoas fazendo vídeos sobre. Porém, infelizmente, depois de algum tempo, as pessoas simplesmente esquecem da existência dele. E nesse vídeo, meu objetivo não vai ser tirar sarro ou humilhar os criadores desses jogos, mas sim dar uma lembrada em alguns jogos que eram bastante conhecidos antes, mas que hoje em dia poucas pessoas se lembram. Então vamos pro vídeo. E começamos com Hungry Llama, que foi um game indie lançado na Meiko de 2022, que tinha aquela clássica pegada de um jogo fofo, sem nada de ruim, mas que na verdade era um negócio muito macabro. Hungry Llama começa com um player controlando uma lhama, chamada Lamo, enquanto o narrador começa a falar que o Lamo estava faminto e precisava urgentemente comer alguma coisa. E com coisa eu tô querendo dizer uma banana que se parece muito com um cachorro, que o Lamo parte ao meio, e 3 frutas humanoides, que quando veem o Lamo começam a correr, e o Lamo vai atrás de todos eles, começando pela laranja, que tinha se escondido em cima de uma árvore, que o Lamo com um machado derruba e come a cabeça da laranja. Logo depois ele vai atrás da maçã, que às vezes se escondido em um buraco, mas o Lamo, com a ajuda de algumas abelhas, consegue colocar a maçã para fora e comer ela. E por último temos a pera, que se esconde dentro de uma moita, e essa é com certeza a que teve o destino mais cruel, porque o Lamo pega um graveto em chamas e taca fogo na moita, e depois devora a cabeça da pera. Após isso, a tela fica preta e o jogo muda de estilo ficando 3D. E antes de continuar, eu preciso dar um pequeno adendo. Enquanto nós ainda estamos controlando o Lamu, explorando um pouco mais o mapa, nós podemos encontrar uma silhueta atrás de uma árvore, que se parece muito com aquelas frutas humanoides que o Lamu estava caçando. E bom, se não ficou muito claro, essa silhueta é agora o nosso protagonista. E nós descobrimos que aquelas 3 frutas humanoides eram na verdade os amigos do nosso protagonista, que agora estavam todos mortos, de um jeito completamente brutal. E ele também encontra o corpo da Mochi, que era a cachorrinha de estimação dele. E vendo toda a carnificina que acabou de acontecer ali, o nosso protagonista decide correr até o carro dele para poder fugir. Enquanto isso, ele é caçado pelo Lamu. E aqui o jogo tem 2 finais. Um em que o nosso protagonista consegue fugir e o outro em que o Lamu quebra o carro e mata ele. Bem, isso que eu contei foi um grande resumo da história de Hungry Llama. E eu sei que depois teve algumas atualizações que adicionaram mais coisas para a lore, mas sinceramente não vale muito a pena falar da lore desse jogo, porque hoje em dia praticamente ninguém se lembra mais dele, infelizmente. Tattletale. Quantos anos eu não ouço esse nome? Tattletale foi um jogo lançado no finalzinho de 2018, ou seja, foi um jogo que pegou aquele auge de FNAF. Isso é bem visto no estilo do jogo, com um mascote fofinho e uma história em aberta para os youtubers fazerem vídeos de teorias sobre. E falando da história em si, em Tattletale nós estamos na pele de um garoto que acorda 5 dias antes do Natal. Eu não tava brincando quando eu falei que esse negócio era inspirado em FNAF. O garoto, sem paciência de esperar até o Natal, vai até o porão pegar o seu presente, que era um Tattletale, um brinquedo extremamente inspirado em um Furby, que eram bem populares na época. A partir daí, o jogador precisa cuidar do Tattletale durante todos os 5 dias, enquanto ele é perseguido pela Mama, que era para ser uma espécie de mãe dos Tattletales, mas que por algum motivo fica bravo com a gente por ter mexido com o filho dela e tenta a todo custo nos matar. Pulando um pouco da história, vamos para a última noite, onde todos os Tattletales fazem um tipo de ritual, onde eles exorcizam a Mama. Só que no final do jogo, ela aparece para nos dar o último jumpscare. E bom, em resumo, essa é a história de Tattletale, um jogo que infelizmente pouca gente se lembra hoje em dia. E pra ser justo aqui, o criador do jogo também não se ajudou, já que praticamente ele não fez nenhum tipo de atualização nova no game. E isso com certeza ajudou muito o jogo a ser esquecido. Eu vou ser sincero com vocês, de todos os jogos dessa lista, Venzi é o único que eu não tenho nenhuma nostalgia ou carinho. As únicas coisas que eu me lembro sobre Venzi é a série do Core e a treta do criador de Venzi com o criador de Pop Playtime. Mas mesmo assim ia ser legal trazer esse game para essa lista. E antes que falem, eu sei que Venzi teve um novo capítulo lançado no começo de novembro desse ano, então não tá tão esquecido assim. Porém eu acredito que poucas pessoas devem ter ficado sabendo desse novo capítulo, e por isso eu mantive ele nessa lista. Continuando, Venzi foi um mascote
horror bastante inspirado em Bendy and the Ink Machine, onde nós estamos na pele de uma pessoa sem nome que, quando era mais nova, era muito fã da Lucy, que era o nome de um mascote de uma empresa chamada Skyworks. Essa empresa que produziu ela acabou falindo por alguns motivos. E o jogo também pula alguns anos, onde nosso protagonista, dessa vez mais velho, vê um cartaz oferecendo uma recompensa a qualquer pessoa que aceitasse ir até o antigo local em que ficava a Skyworks. E o nosso protagonista, vendo a oportunidade de ganhar um dinheiro fácil, entra em contato com a pessoa que tinha feito a recompensa. E após fecharem um acordo, ele pega sua bicicleta e vai até o local. Mas assim que chega lá, ele é atacado e levado até um antigo estúdio. A partir daqui você já sabe o roteiro, né? Ele é perseguido pelos antigos mascotes do estúdio, descobre que coisas estranhas aconteceram ali, e assim vai. Spook House of Jumpscare, também conhecido como Spook Jumpscare Mansion, é sem dúvida nenhuma o jogo mais único dessa lista, tanto pelo design dos cenários das criaturas, quanto pela própria gameplay em si, que principalmente pela época que foi lançado era bastante única. Mas caso vocês não conheçam Spook House of Jumpscare, aqui vai um pequeno resumo. O game se inicia com a gente controlando um protagonista sem nome, que ouviu alguns boatos sobre uma mansão abandonada que seria supostamente assombrada por um fantasma. E o nosso protagonista fica curioso com essa história e vai até a mansão abandonada. Chegando lá, ele é recepcionado por um fantasma de uma garotinha chamada Spook. A Spook se apresenta como sendo a dona da mansão e nos desafia a passar por todos os 1000 quartos da mansão. Sim, 1000 quartos. E a gente vai ter que passar por cada um deles. De início, isso não parece ser uma tarefa muito complicada, já que é só passar por algumas portas enquanto algumas plaquinhas aparecem de vez em quando, para nos dar alguns sustinhos, mas não é nada muito difícil. Porém, isso é só nos primeiros quartos, porque quanto mais o jogador vai entrando dentro da mansão, mais o negócio começa a ficar mais medonho. E os inimigos também começam a ficar mais complicados. Só dando alguns exemplos, temos esse careca, que é um careca. Temos esse servo, que me lembrou muito o Wendigo. E também a Ringo, um fantasma colegial que tenta a todo custo devorar nosso protagonista. O jogo tem outros inimigos, mas esses são os que eu mais achei interessante de falar aqui. E bem, após passarmos pelo 1000º quarto, nós nos damos de cara com um cenário que se parece muito com algum tipo de nível das Backrooms. E lá dentro, a Spook surge novamente, extremamente surpresa com nós termos conseguido chegar até ali vivo. E sem saber o que falar pro protagonista, a Spook apenas pede para ele ir até o último quarto, onde se inicia uma boss fight com um literal demônio. E uma coisa que eu não lembrava sobre Spook House era como, apesar de ser um game de terror, ele também tinha um lado de comédia. Prova disso é o final, onde nós derrotamos o último chefe e somos levados até um quarto, onde a Spook nos diz que agora nós fazemos parte do exército dela que vai dominar o mundo. E nós terminamos vendo um telão da Spook, dando ordens para nós. E ainda com uma frase que dizia: "Você realmente pensou que isso ia terminar de uma forma séria?" Sinceramente eu não lembrava disso, mas tá aí. E para finalizar, nós temos o nosso querido Dark Deception. Eu sei que é meio estranho eu colocar Dark Deception aqui, porque o vídeo mais visto do meu canal é justamente um iceberg de Dark Deception. Por mais que ainda tenha algumas pessoas que ainda gostem e acompanhem conteúdo sobre Dark Deception, isso não é nem de perto a mesma quantidade de pessoas que tinha alguns anos atrás. E muito disso deve pela demora do lançamento do capítulo 5, que pelo que eu pesquisei será lançado em algum momento de 2025. Então pode ser que Dark Deception volte a ficar popular ano que vem e esse vídeo fique extremamente datado, mas isso só o futuro nos dirá. E falando sobre o jogo em si, Dark Deception é um jogo dividido em capítulos, em que nós jogamos na pele de Doug Hauser, um homem que de alguma forma morreu no nosso mundo e veio parar em um tipo de pós-vida, graças a uma bruxa chamada Birce. E o motivo da Birce ter trazido Doug de volta é para que ele a ajude em uma missão. Qual missão? Derrotar um demônio chamado Mala, que é o principal governante do inferno. E para derrotá-lo, a Birce vai precisar de alguns anéis, e é aqui que a gente entra. Para conseguir os anéis, nós, como Doug, precisamos entrar em portais que ficam em volta do palácio da Birce. E em cada um dos portais nós vamos enfrentar inimigos diferentes em cenários diferentes, indo desde uma guria encapetada em uma escola até uma gangue de palhaços assassinos. Mas em todos esses cenários, o objetivo é o mesmo. Você entra no portal, coleta todos os sardes, que são esses cristais roxos que ficam espalhados pelo mapa, vai até uma estátua, pega o anel e vaza dali. Porém, no quarto capítulo, nós temos uma pequena reviravolta. Após coletar um dos anéis, nós somos capturados pelo Mala, que entra dentro da nossa mente. E com isso nós descobrimos um pouco da lore do Doug, que em resumo, ele é um grande arrombado.
Explicando melhor, nesse flashback nós descobrimos que o Doug tinha uma esposa e uma filha, porém o relacionamento deles não era nada bom, e muito disso por culpa do próprio Doug, a começar pelo fato de que ele traía a própria esposa com a secretária, inclusive prometendo para a secretária que ele iria fugir com ela abandonando a sua própria família. Fora isso, o Doug também vivia discutindo com a esposa, e nessas discussões o Doug reclamava da esposa que tinha alguns transtornos mentais e da filha, que segundo ele era uma pessoa quebrada. Seja lá o que isso queira dizer, isso só mostra como que ele desprezava a sua própria família. O que culminou em um acidente de carro que tirou a vida da filha e da esposa do Doug. E após essa chuva de história, o Malak manda o Doug de volta para a dimensão da Birce, onde ele consegue invadir e começa a lutar com a Birce. E após toda essa bagunça, o Malak nos leva até uma casa com uma mamãe urso. Para encurtar um pouco a história, nós conseguimos escapar da mamãe urso e reencontramos a Birce. A partir daqui, só no próximo capítulo nós vamos saber o que vai acontecer. E eu espero de verdade que o game volte com tudo quando esse novo capítulo for lançado. Para começar bem o vídeo, eu quis trazer aqui para vocês um jogo que não é de terror, mas que eu achei que seria interessante falar aqui. Helltaker é um daqueles jogos que nem mesmo o próprio criador esperava que iria fazer o sucesso que fez. Tanto que além do jogo ser de graça, a história dele é, como eu posso dizer, meio doida. Basicamente nesse jogo você joga na pele de um cara que em um belo dia decidiu que ele iria criar um harém de garotas demônios. Com essa linda ideia na cabeça, o jogo se inicia, com o nosso protagonista indo até as profundezas do inferno e conhecendo várias garotas do demônio, cada uma com a sua própria personalidade e dificuldade de se conquistar. E nosso objetivo desse jogo é convencer cada uma delas a entrar para o nosso harém. E por mais que pareça que vai rolar algum tipo de safadeza no final desse jogo, pode ficar tranquilo que na verdade não acontece nada demais. Eles apenas ficam dentro de uma casa se divertindo. E bom, esse em resumo é a história de Helltaker. Se pareceu um pouco curta para vocês, é porque além de eu ter resumido bastante elas, o jogo em si não tem tanto foco na lore dele. Já que assim como eu falei no começo, o criador fez o jogo sem muita pretensão de que ele tivesse a fama que teve. Mas após o sucesso, o criador até criou uma DLC do game original. Porém a partir daí ele decidiu dar foco a outros jogos que ele estava trabalhando. E focou nas HQs que expandem mais o universo de Helltaker. E recentemente ele até anunciou o lançamento de um jogo, que antes que vocês perguntem, não, esse jogo não é relacionado ao universo de Helltaker. Bonnie Bakery foi um game lançado em 2022 e ele chamou bastante a atenção das pessoas por se tratar daquele típico jogo onde você entra pensando ser um jogo fofinho, de padaria, mas na verdade o negócio é completamente macabro e assustador. Nesse game nós jogamos na pele da Bonnie, uma dona de uma padaria de muito sucesso frequentada por esses bichinhos fofinhos. E no começo do jogo a nossa única função vai ser apenas preparar receitas para esses animaizinhos, utilizando uma coisa vermelha que nós já vamos descobrir o que é. E depois de terminarmos o nosso turno, o jogo muda de visão e de estilo. Agora nós estamos na visão de uma pessoa que foi sequestrada pela Bonnie e levada para os fundos da padaria, onde nós descobrimos que aquela coisa vermelha que a Bonnie utilizava nos seus ingredientes era na verdade carne, daqueles mesmos animais que frequentavam a padaria. Quem também aparece é a própria Bonnie procurando pela gente. E nesse ponto o jogo tem vários finais, mas eu não vou dar muito foco neles, porque além de serem vários, eu queria dar um foco maior nesses papeizinhos que nós podemos encontrar durante a perseguição da Bonnie. Nesses papéis, nós descobrimos a história do que levou a Bonnie a começar todo esse massacre. Resumidamente, no começo a Bonnie abriu a padaria com doces normais, porém o negócio não estava dando muito certo. Até que um certo dia um coelho ferido foi até a padaria, em busca de ajuda. E a Bonnie até tenta ajudá-lo, mas acaba sem querer matar. E percebendo que ela poderia ser presa, ela decide esconder as evidências. Como? Misturando os restos mortais do coelho junto com os ingredientes dos seus doces. E por incrível que pareça, as pessoas que compraram esses doces gostaram muito deles. E com isso a padaria começou a crescer. E a Bonnie, vendo o crescimento das vendas, começou a tirar a vida de outras pessoas e utilizar a carne delas nos seus doces. Ah, e o jogo também tem uma DLC, mas ela não é tão importante assim.
Choo Choo Charles foi um jogo produzido também em 2022. E vocês não têm noção o quanto desse trem-aranha ficou famoso na internet. Literalmente todo lugar que você ia tinha esse negócio lá. Mas falando da lore do jogo, nele nós estamos na pele de um cara sem nome que é apenas chamado de arquitivista. E nós somos convidados pelo nosso amigo chamado Eugene até uma ilha isolada para ajudar a população local a exterminar o Charles, uma criatura que foi despertada por uma empresa de mineração. E assim que foi despertado, a criatura se apropriou de um trem e virou esse monstro. Mas assim que o nosso protagonista e o Eugene tentam acabar com Charles, isso dá errado. E o Eugene perde a vida. Mas mesmo com essa perda, nós continuamos a tentar acabar com Charles. Porém, dessa vez nós temos um plano. Com a ajuda de outros habitantes da ilha, nós coletamos 3 ovos brilhantes que, segundo outras pessoas, seriam suficientes para derrotar o Charles. Enquanto procuramos os ovos, nós também precisamos lidar com os cultistas, liderados pelo Warren, que era o dono da empresa de mineração responsável pela soltura do Charles. E agora o Warren quer a todo custo deixar o Charlie vivo. Pulando muita coisa da história, nós conseguimos juntar os 3 ovos, mas isso acaba apenas deixando o Charlie ainda mais poderoso. E no final nós conseguimos tirar a vida do Charles, terminando assim a história do jogo. Porque logo em seguida nós vimos uma cutscene de vários ovos, indicando que mais criaturas como o Charlie estão vindo por aí, e também preparando o terreno para uma futura sequência, que vai sair algum dia, já que pelo que eu pesquisei, o criador de Choo Choo Charles quis dar mais foco em outro jogo que vai sair agora em 2025, porém ele já deixou bem claro que ele quer sim fazer uma sequência de Choo Choo Charles. Bom, esse aqui vai ser o jogo que eu mais vou resumir a história, porque eu já fiz um vídeo exclusivo para falar só da história do terceiro jogo, que é o único deles que realmente tem um foco na história do universo, já que o primeiro jogo da franquia é só uma cópia de Slender 8-Base e o segundo é só uma cópia de Outlast. Mas no terceiro nós temos finalmente um pouco de lore, onde no começo nós acompanhamos na pele da Po a morte dos 4 Teletubbies principais, nas mãos do Tinky Winky, que tinha se transformado em uma versão deformada dele mesmo. E após toda essa carne, o game muda de visão e a partir daí nós controlamos um Teletubby branco chamado Guardião, que vê pelas câmeras tudo o que aconteceu com os 4 Teletubbies e decide ir até uma estação de satélite pedir ajuda. E após passar por vários locais com outros Teletubbies infectados, o Guardião finalmente chega na estação de satélite, apenas para descobrir que o local já tinha sido tomado pelas criaturas. E também lá dentro nós descobrimos que o grande responsável por tudo isso era o Nonô, sim, o aspirador de pó. E além dessa revelação, nós também temos uma boss fight contra a Pô infectada. E após nós derrotarmos ela, a história se divide em vários finais. Porém, eu só vou dar foco aqui no que realmente importa, que é o que nós matamos o Nonô e chamamos o exército. Sim, nesse jogo existe um exército de Teletubbies, não questione. E o jogo termina com uma multidão de Teletubbies infectados vindo em direção deles, dando um gancho para uma futura sequência, que veio algum tempo depois, quer dizer, mais ou menos. Slendytubbies Apocalypse é uma DLC que mostra alguns eventos que aconteceram após o terceiro game. Porém, o final dela dava um gancho para um futuro quarto jogo da franquia, que, spoiler, foi cancelado. E para finalizar, temos ele, Baldi's Basics. De todos os jogos dessa lista, eu acredito que Baldi's Basics foi o que mais fez sucesso, o que é bem irônico considerando que ele também é o mais mal feito e sem história dessa lista. O que não é pra menos, já que o próprio criador dele admitiu que ele fez esse jogo em menos de uma semana para um concurso de melhores jogos, e ele não tinha a menor intenção de que fosse um jogo popular ou algo assim. Isso pode ser visto no primeiro jogo, que além de ter esses gráficos lindos, a história dele é bastante simples. Você é um aluno que vai até uma escola nova, e logo na entrada você dá de cara com o Baldi, que é aparentemente o único professor da escola. E após esse simpático senhor nos dar as boas-vindas, ele pede para que nós resolvêssemos alguns exercícios simples de matemática. Porém, depois de alguns exercícios, o que vai aparecer pra gente é essa bomba aqui.
Com a resposta errada, o bode vai começar a perseguir a gente. A partir daí, o jogador precisa encontrar mais 5 cadernos para liberar a saída e fugir da escola. Detalhe que durante a perseguição do balde, alguns personagens podem aparecer para poder atrapalhar a nossa jornada, como o diretor, a garotinha e esse filho da... Mas essa em resumo é a história do primeiro jogo. Ele até teve uma sequência e alguns updates, mas não teve nada de tão importante assim que merecesse ser citado aqui. E sim, eu sei que teve aquele personagem chamado Nu, que fez todo mundo começar a fazer um monte de teorias sobre, mas como ele ainda continua sendo um mistério ainda sem solução, eu não vou falar dele aqui. Se você acompanha o YouTube entre 2020 e 2022, é provável que você conheça a Puppet Combo, conhecida pelos seus jogos de terror em um estilo de PS1. Sinceramente, eu podia colocar vários jogos da Puppet Combo aqui nesse vídeo, já que a popularidade deles decaiu bastante nos últimos anos. Mas eu só vou focar no que mais me marcou, que foi Murder House. Que explicando de uma forma muito resumida, a história de Murder House começa com um garoto chamado Justin, que foi esquecido pela mãe no shopping à noite. E entrando um pouco, o Justin é perseguido por um maníaco com a roupa de coelho. Ele até consegue escapar por algum tempo e entra dentro de um escritório, onde ele pede ajuda para o zelador, que deixa o Justin sozinho e ele é pego pelo coelho. Logo depois a gente descobre que isso tudo não passou de um prólogo, e nós vamos de fato para a história do jogo. Dessa vez nós estamos na pele da Emma, uma estagiária de uma equipe de reportagem. Nós vamos até uma casa abandonada para fazer uma reportagem sobre o estripador da Páscoa. Explicando melhor, essa parte do jogo se passa algum tempo depois do prólogo do Justin, onde aqui aquele maluco com roupa de coelho foi preso e condenado à cadeira elétrica, não só pela morte do Justin, mas também pela morte de outras crianças, o que fez ele ficar conhecido como o estripador da Páscoa. E anos depois, uma equipe de reportagem composta pela Emma, o Tom, o Gary e a Dana vão até a antiga casa do assassino, fazer uma reportagem para o canal de televisão deles. Para o vídeo não ficar muito longo, vou pular muita coisa da gameplay. O assassino tira a vida de todos com exceção da Emma, que é encurralada por ele, que se revela como sendo o Tom, que nos revela que na verdade quem foi morto na cadeira elétrica era o seu irmão gêmeo, que se sacrificou por ele. E no final o Tom tenta matar a Emma, mas os espíritos das crianças que ele matou voltam e o devoram. Mas é aí que vem o plot twist. A gente descobre que toda essa história não passava de uma produção de um filme. Porém vem outro plot twist, que na verdade tá mais para um cliffhanger, que é quando a Emma sai com seu carro, a câmera mostra alguém fantasiado de coelho no porta-malas, deixando o final em aberto. E bom, o que realmente esse final significa, a gente não sabe, já que o jogo não teve nenhuma atualização e o final continua em aberto. John Doe é um jogo produzido e lançado em 2022, onde nós jogamos na pele de um protagonista sem nome que vai até o supermercado fazer algumas compras. E enquanto ele caminhava, ele é abordado por um estranho chamado John Doe. Uma curiosidade bem interessante é que John Doe é um termo popular nos Estados Unidos para se referir a pessoas mortas que não têm o seu verdadeiro nome revelado. É tipo uma versão americana do João Ninguém. Ou seja, além dessa cara de psicopata, esse maluco ainda está escondendo o próprio nome. Continuando, o John Doe começa a perseguir a gente e fazer perguntas estranhas, como por exemplo se ele poderia nos acompanhar até a nossa casa. A partir daqui, o jogo tem 7 finais, mas eu só vou citar os que eu mais achei interessante. O primeiro é o que o John Doe só deixa a gente em paz e vai embora. O outro é o que nós aceitamos ir com ele até a nossa casa e ele nos mata. E por último, um em que ele aparentemente vira uma pessoa normal, mas no final isso tudo não passou de uma armação. Ele continuou o mesmo doido de sempre. Como eu falei, o jogo tem outros finais, mas eu acho que não vale a pena falar de todos. Indo mais, John Doe é um game bem simples e bem curto, o que pode até explicar o motivo de poucas pessoas se lembrarem dele. Mas é um jogo bem divertido, eu recomendo.
Assim como Murder House, para falar da história de Andy's Apple Farm, eu vou ter que fazer um mega resumo dela. Não só porque ela é muito longa, mas também porque ela ainda não está completa. Dito isso, Andy's Apple Farm é um daqueles típicos jogos bonitinhos, mas que na verdade esconde uma lore pesada e macabra por trás. História essa que começa com o desenvolvedor de jogos Thomas Eastwood, que era um homem que vivia em uma casa simples com a sua esposa Karen e seus 2 filhos, Louis e Isabella. E recentemente o Thomas tinha dado início à produção do seu mais novo jogo, Andy's Apple Farm. A grande questão é que durante a produção desse game, um tipo de entidade possui o jogo e também começa a fazer a cabeça do Thomas, colocando uns pensamentos não muito bons na mente dele. E para piorar as coisas, o Louis, o filho mais novo do Thomas, em um passeio de barco junto com a sua irmã Isabella, acaba caindo e se afogando no rio. Quer dizer, pelo que o game dá a entender, tinha mais uma pessoa junto com o Luiz e a Isabella, mas a gente ainda não sabe quem é. Provavelmente deve ser o Thomas. O que realmente importa é que o Luiz morreu, e isso foi o estopim para um divórcio entre a Karen e o Thomas. Depois desse divórcio, o Thomas fica ainda mais isolado e com a entidade fazendo ainda mais a cabeça dele. Enquanto isso, a Karen começa a se aproximar do Arthur, que era o melhor amigo do Thomas, que fica muito desconfiado do amigo que está querendo talaricar ele, mas ele não faz nada por enquanto, até que chega o Natal. E enquanto a Isabella e a Karen estão na sala, a árvore de Natal cai na lareira e um grande incêndio se inicia. A Isabella consegue escapar, porém a Karen não, e ela é consumida pelo fogo. O Arthur chega algum tempo depois e vê a casa em cinzas. E logo depois quem também chega é o Thomas. E vendo o Arthur perto dos destroços da casa, ele pensa que o Arthur foi responsável por tudo isso. E com um machado nas mãos, ele persegue e mata o Arthur. Detalhe, a Isabella escondida viu toda essa cena. E arrependido do que tinha feito, o Thomas leva o corpo do Arthur até a entidade e pede para ela trazê-lo de volta. Mas em vez disso, a entidade trai o Thomas e o ataca, prendendo ele, o Arthur, a Karen e o Louis no jogo de Andy's Apple Farm, os transformando os personagens do game. E bom, eu vou terminar por aqui. Eu sei que o jogo ainda tem uma DLC e uma prévia de um capítulo 2, mas eu não vou comentar eles aqui não. E pra ser justo aqui, muito do esquecimento de Andy's Apple Farm se deve à demora do seu criador em lançar o capítulo 2, que segundo ele mesmo no Twitter, o motivo da demora era porque além da produção do jogo, ele também tinha os estudos e o trabalho. Então ou ele atrasava o lançamento do capítulo 2 ou ele tinha um burnout. Então vamos ficar no aguardo do próximo capítulo. My Friendly Neighborhood, que eu vou chamar agora só de MFN para ficar mais fácil, é o único mascote horror dessa lista. E sinceramente, eu acho que nem no auge desse jogo ele foi tão conhecido assim como outros mascote horrors. E se fosse para dar um palpite, eu acho que o fato dele ter sido lançado na mesma época que Guardian of Banban não ajudou muito na popularidade dele. Só que como a gente bem sabe, Guardian of Banban é um jogo cheio de polêmicas, que eu nem posso falar aqui de tão longas que elas são. A única coisa que vocês precisam saber é que graças a esse jogo, muitas pessoas na época torceram o nariz para qualquer novo mascote horror que surgisse no momento, o que com certeza ajudou muito na falta de reconhecimento de MFN. O que é bem triste, já que pra mim esse jogo é muito bom, com certeza é muito melhor que Guardian of Banban. Mas é claro, isso é só um palpite meu. Agora falando sobre o jogo em si, nós jogamos na pele de Gordon, um veterano de guerra que trabalha como faz tudo, que é mandado para resolver um pequeno problema sobrenatural. Um estúdio abandonado de um antigo programa de TV, conhecido como My Friendly Neighborhood, voltou misteriosamente a funcionar, com o programa interrompendo a grade de programação normal. E o Gordon é encarregado de desligar a torre principal, por um fim nisso tudo. E durante o caminho, ele vê vários dos antigos personagens do show que o atacam, mas ele se protege utilizando uma arma de letras. E eu achei isso uma ideia genial. E apesar de não parecer, o motivo dos personagens estarem fazendo tudo isso é bem nobre. Basicamente eles querem trazer de volta a alegria para as pessoas, pois nesse universo uma grande guerra aconteceu e após essa guerra as pessoas ficaram muito apáticas e sem esperança. E esse foi um dos motivos do fracasso do show, já que ele era entre aspas muito alegre para as pessoas. E vendo a queda do seu programa e do seu estúdio, Geralt, que foi o criador de MFN, desejou que as pessoas algum dia voltassem a ver o mundo de forma mais otimista. E foi esse desejo que fez com que os bonecos ganhassem vida. Pulando um pouco da história, o Gordon
Gordon chega na torre e a desliga. E nesse momento, o Rick, que é o recepcionista do lugar, pergunta para o Gordon se ele gostaria de ficar e ajudar o programa a continuar. E nesse momento, vem duas escolhas que o jogador pode fazer. Se ele escolher não ajudar, o Gordon é parabenizado pelos seus chefes e recebe uma promoção, mas fica o resto da sua vida pensando no Soul. Agora, se o jogador escolher ajudar, o Soul continua, mas com algumas mudanças feitas pelo Gordon. E isso dá certo e o Soul consegue uma boa quantidade de audiência, voltando mais uma vez a trazer alegria para a vida das pessoas. Mr. Hops Playhouse é um game indie produzido em 2019, e no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele possui ao todo 3 capítulos lançados, e com um quarto em produção. Mas como a história é muito longa, eu vou focar só no primeiro capítulo, que se inicia com a nossa protagonista Ruby, recebendo um coelho de pelúcia que pertencia à sua falecida avó chamada Esther, mas que a Ruby chama carinhosamente de Nani. Esse coelho tinha o nome de Mr. Hops, e a Ruby não gostou nem um pouco dele, e o pai dela, vendo a filha assustada, tira o Mr. Hops de perto dela. E a Ruby vai dormir, mas ela é acordada pela pelúcia do Mr. Hops, que misteriosamente desaparece do banquinho que ela estava sentada. E com medo, a Ruby vai até o quarto dos pais, que simplesmente sumiram. E para piorar tudo, uma versão enorme do Mr. Hops começa a vagar pela casa. Nessa parte, o jogador pode fazer um dos 3 finais do jogo, que caso a Ruby pense que tudo isso é somente um sonho, ela volta a dormir e nós conseguimos o final Durma Bem, em que aparentemente ela é pega pelo Mr. Hops. Mas esse final não é canônico, então vamos ignorar ele. Continuando, a Ruby, percebendo a gravidade da situação, tenta encontrar uma forma de fugir da casa. E nesse caminho, ela até encontra várias fitas gravadas pelo seu pai. Nessas fitas, a gente descobre que existe uma entidade que assombra a família da Ruby há várias gerações. Inclusive, a gente vê a avó dela sendo atormentada por essa entidade no segundo game. Mas como eu falei, o foco desse vídeo é só o primeiro, então não vou me aprofundar muito nisso. O que vocês precisam saber por agora é que é essa entidade que está possuindo o Mr. Hops. Agora, falando de final, o jogo tem 2. O primeiro é quando a Ruby sai da casa, mas é abordada pela polícia e foi chamada pelos vizinhos reclamando do barulho enorme que estava saindo da casa dela. E assim que os policiais veem a Ruby, eles a colocam no carro, enquanto ela vê o Mr. Hops a observando pela janela. O segundo final acontece quando, antes de sair da casa, a Ruby encontra um galão de gasolina e um isqueiro. E com esses itens ela taca fogo na casa, terminando o jogo com ela vendo a entidade queimando lá dentro. Aqui no canal eu tenho 2 vídeos falando de jogos da Puppet Combo, e como na parte anterior dessa série eu falei de um deles, que era Murder House, eu quis falar do outro nessa parte, que é Night Reaper, um jogo em que a gente tá na pele da Rachel, uma garçonete de uma lanchonete que logo após terminar o seu turno vai embora a pé para casa. Porém, um colega de trabalho dela avisa que não era bom ela ir sozinha à noite, pois recentemente um assassino conhecido como Night Reaper tem vagado pela noite em um sedã preto atacando garotas nos becos da cidade. Mas mesmo ouvindo o aviso do seu colega, a Rachel, como qualquer protagonista idiota de jogo de terror, vai sozinha mesmo assim. E infelizmente o caminho da casa dela estava interditado pela polícia. Então ela corta caminho por um beco e dá de cara com o sedã preto do assassino. A partir daqui, o roteiro é igual a outros jogos da Puppet Combo, onde a Rachel precisa encontrar uma maneira de chegar até sua casa enquanto é perseguida pelo Night Reaper. E no meio desse caminho, ela acaba sem querer deixando a sua bolsa cair de cima de um prédio. E isso vai ser um grande problema mais pra frente, quando ela encontra um telefone que só funciona com moedas. E bom, a Rachel tinha moedas? Sim, só que elas estavam na bolsa que caiu. Então lá vai a Rachel procurar a sua bolsa enquanto o assassino continua perseguindo ela. Depois de algum tempo, a Rachel finalmente encontra a bolsa, pega as moedas e liga para sua colega de quarto, e pede para ela abrir a porta do AP delas. E com as portas abertas, a Rachel entra e o jogo termina com ela sentada vendo um filme na TV. Porém, no final de verdade, a Rachel ouve um barulho vindo do quarto dela. Deixando o jogo com o final em aberto. Night Reaper pode não ser um dos mais famosos ou melhores jogos da Puppet Combo, mas eu tenho um carinho imenso por ele.
Bom, esse aqui foi um dos jogos recomendados por vocês nos comentários. Lembra bastante John Doe. Não só pelo fato dos dois serem visual novels, como também pela temática que é bastante parecida, sobre pessoas com obsessões doentias por outras. A diferença é que Your Boyfriend tem bem mais personagens e a história é bem maior, sendo dividida em um sistema de dias. E nesse vídeo eu só vou focar nas coisas que acontecem no primeiro dia, em que a gente começa na pele de uma pessoa que acabou de sair da casa dos pais e tá morando junto com um colega de quarto chamada Lucy. E um dia a nossa personagem decide ir caminhar um pouco no parque, até que ela é abordada por um estranho que diz ser o nosso namorado e chama ela para um encontro. Nesse ponto, o jogo tem 3 rotas diferentes. A primeira é a em que nós aceitamos o convite e marcamos um encontro no mesmo local em que nós trabalhamos. Chegando lá, ele se atrasa um pouco, mas traz um buquê de rosas como desculpa. E depois de uma longa conversa em que a gente descobre que o nome verdadeiro dele é Peter, nós terminamos o encontro, vamos para casa e dormimos, terminando assim a primeira rota. Indo para a segunda rota, nós recusamos o encontro com o Peter e vamos até uma floricultura, que por acaso o Peter também estava lá, e temos mais um diálogo com ele, que termina com o Peter perguntando se podia acompanhar a gente até a nossa casa. E caso o jogador recuse, a nossa protagonista simplesmente vai para casa sozinha. Mas, se o jogador aceitar o convite dele, ele nos acompanha até a nossa casa, nós conversamos um pouco, ele vai embora e nós dormimos, terminando a segunda rota. E na terceira e última rota, enquanto estamos na floricultura, o Peter nos revela que ele ficava observando a gente o tempo todo. E ouvindo isso, a nossa protagonista fica enojada e vai embora furiosa, jurando nunca mais ver ele novamente, terminando assim a terceira rota. E como eu falei antes, esse aqui é só o primeiro dia do jogo. Ainda tem o segundo, terceiro e quarto dia, que continua a história. Mas eu não quero alongar muito esse vídeo, então vamos pro próximo. Cult of the Lamb é um jogo indie lançado em 2022. E como eu posso dizer, Cult of the Lamb é um daqueles jogos que de primeira parece algo fofinho, bonitinho, mas que na verdade é um negócio macabro, estranho, com rituais, seitas, demônios, tudo de bom. Mas eu tô me apressando muito aqui, vamos pelo começo. Cult of the Lamb se inicia com um cordeirinho sendo utilizado em um ritual feito por 4 cultistas, que falam que com a morte desse cordeiro, eles vão impedir de uma vez por todas a profecia de se cumprir, e a antiga fé permanecerá. Então o pobre cordeirinho é morto, porém depois ele acorda em um tipo de paraíso com uma entidade chamada Aquele que Espera, que fala que ele pode nos trazer de volta à vida, porém em troca nós teremos que criar um culto em seu nome. E sem muitas opções, nós aceitamos e ganhamos uma coroa vermelha, que vai nos ajudar. E bem, seguindo o contrato que a gente fez com a entidade, agora nós precisamos criar um culto. E sinceramente, essa é uma das partes mais legais do game, onde você tem que convidar as pessoas para entrar pro seu culto. Mas eu não vou me aprofundar nisso porque o foco aqui é a história, não a gameplay. E bem, enquanto jogamos, nós descobrimos que aquele mundo era governado por 4 bispos da antiga fé. Inclusive, o Aquele que Espera também era um desses bispos, mas ele foi banido após tentar se revoltar contra os outros bispos. E segundo o acordo que a gente fez com Aquele que Espera, nós também precisamos lutar contra todos os 4 bispos e matá-los. Fazendo tudo isso, nós voltamos para aquele mesmo local do Aquele que Espera, onde ele nos agradece por tudo que a gente fez, mas avisa que agora ele vai nos matar e pegar a coroa de volta. Obviamente, o cordeirinho se recusa a dar de mão beijada a coroa para ele, e uma batalha se inicia, onde nós derrotamos o Aquele que Espera e ele volta à sua forma original, que era de um gatinho. E a partir daqui o jogador tem 2 escolhas: ou ele mata o Aquele que Espera e volta para o seu culto normalmente, ou ele poupa o Aquele que Espera e ele também entra para o seu culto. Para quem entrou no YouTube recentemente não deve saber, mas entre os anos de 2015 e 2019 existia um jogo de mascote horror chamado Bendy the Ink Machine, que era um dos mais famosos na época, batendo de frente inclusive com FNAF. Inclusive, o fato de que provavelmente tem gente que acompanha meu canal que nunca ouviu falar de Bendy the Ink Machine me faz sentir velho pra caralho.
Mas se vocês não conhecem Bandit, pode ficar tranquilo, porque eu não vou focar nele, mas sim um jogo feito pela mesma empresa, chamado Showdown Bandit. E eu só falei de Bandit aqui porque o fato dos dois terem sido feitos pela mesma empresa é a coisa mais relevante que eu encontrei de Shadow Bandit. Mas falando no diabo, nesse jogo nós estamos na pele de Bandit, que era o principal mascote de um antigo programa de TV de fantoches conhecido como Shadow Bandit. Esse programa era bastante famoso no passado, porém graças à baixa audiência ele acabou sendo cancelado, e o estúdio e os mascotes foram abandonados. Porém, de alguma forma misteriosa, a marionete do Bandit, que no caso seria a gente, ganha vida e começa a vagar pelo estúdio sendo controlado por cordas. E o jogo em todo momento fala que nós não devemos olhar pra cima. E se vocês ouviram até aqui e ficaram pensando, cara, essa história é igualzinha a Bandit? Bom, é porque além de ter sido feito pela mesma empresa, os próprios criadores de Bandit admitiram que eles queriam reutilizar a ideia de Bandit, mas com uma pegada mais colorida. E pra falar a verdade, eu tenho a impressão que a galera da Kindle Beast estava mais preocupada em fazer Bandit Dark Revival do que divulgar esse jogo. Porque, sinceramente, para um jogo feito por uma empresa como a Kindle Beast, esse negócio quase não teve divulgação. E só ajudou ele a ser praticamente esquecido pelo pessoal. E agora nós chegamos no idoso dessa lista. A Oni foi um jogo de terror feito no estilo RPG Maker lançado em 2008. Eu não tava brincando quando eu falei que esse negócio era velho. Nesse jogo nós vemos 4 personagens entrando dentro de uma mansão abandonada. Esses 4 personagens são Takeshi, o covarde, Taturo, o bonitão, Mika, a menina do grupo e Hiroshi, o protagonista. E pra quem acha que eu tô resumindo muitos personagens, fiquem sabendo que não, eles são literalmente só isso mesmo. E vamos lá pessoal, isso aqui é um jogo indie de terror 2008. O que vocês esperavam? Personagens mega desenvolvidos, cara? Vamos baixar um pouquinho a bola, pessoal? Mas continuando o jogo, em determinado momento, o Hiroshi acaba se distanciando do grupo. E quando ele volta, ele vê que todos seus amigos sumiram. E procurando por ele, o Hiroshi dá de cara com esse monstro chamado Aoni. E antes que alguém fala, eu sei que o nome verdadeiro desse bicho não é Aoni. Mas como foi assim que eu conheci ele, eu vou continuar chamando ele assim nesse vídeo. Voltando, a partir de agora, o rumo do jogo é aquele que todo mundo conhece. Você tenta procurar um caminho para sair dessa casa, resolve vários enigmas enquanto o Aoni tenta te pegar. E durante o caminho, o Hiroshi também encontra os seus amigos. Porém, todos eles uma hora ou outra acabam sendo pegos pelo Aoni também. E nesse momento, nós descobrimos que o Aoni possui o poder de transformar as pessoas em criaturas parecidas com ele. Tanto que mais pro final, o Hiroshi até encontra uma cela com vários desses infectados, digamos assim. E ao notarem o Hiroshi por perto, todos esses infectados começam a persegui-lo. E é aqui que acontece o final do game, onde o Hiroshi chega até a saída do terreno enquanto a câmera mostra o Aoni de fundo apenas olhando para ele, terminando o jogo. Só que elas só podem ser instaladas pelo celular e uma delas só está disponível em japonês. E eu nem preciso explicar que obviamente eu não falo japonês. Então vamos nos contentar só com o resumo do primeiro game. Indo mais, a Oni, como eu falei, é um jogo bem antigo com continuações desconhecidas. Então até que é compreensível poucas pessoas se lembrarem dele. Ok, esse aqui com certeza é o mais polêmico dessa lista. Sendo sincero com vocês, eu não queria colocar Doki Doki Literature Club nessa lista. Porém, sinceramente, ele até que é bastante conhecido hoje em dia. Mas, como eu falei no começo, essa quarta parte aqui foi feita com sugestão de vocês. E como muita gente pediu para eu colocar Doki Doki Literature Club nessa série, então tá aqui. Doki Doki Literature Club, que eu vou chamar só de Doki Doki, porque como deu para perceber nesse vídeo, o meu inglês é uma porcaria. Parece que vai ser só mais uma visual novel de romance genérica com personagens fofas, onde você é um estudante do ensino médio que é convidado pela sua melhor amiga Sayuri para um clube de literatura da qual ela era vice-presidente. Nós somos apresentados as outras 3 personagens importantes dessa história, que são a Yuri e a Natsuki, que são apenas participantes do clube, e a presidente do clube inteiro, a Mônica. A partir daqui, o jogo se comporta como um típico jogo de romance, em que dependendo de qual delas nós conversamos mais, pode nos levar para rotas diferentes. Porém, independente da rota, o final não vai ser um dos melhores. Na rota da Natsuki, ela vira essa coisa que até hoje eu não faço ideia do que é. Na rota da Yuri, ela pergunta se nós gostamos dela. E se o jogador responder que sim, ela se mata. E se o jogador responder que não, ela se mata também.
Meu Deus do céu, por que eu tô rindo disso? O que tá acontecendo comigo? Agora, na rota da Sayuri, bem, eu vou aproveitar esse momento para contar uma pequena história para vocês. Eu conheci Doki Doki pela primeira vez lá para meados de 2017 e 2018, através de gameplays de vários youtubers da época. E uma lembrança que eu tenho até hoje é a reação desses youtubers quando eles entraram no quarto da Sayuri pela primeira vez e viram essa cena da Sayuri com a corda no pescoço. Sério, eu acho que não é exagero falar que essa imagem é a mais famosa de Doki Doki e uma das mais traumatizantes que eu já vi em um jogo indie. Mas essa não é a última rota, porque nós ainda temos a Mônica. E ai, como é que eu falo pra vocês? A Mônica, durante toda a história, é praticamente a grande vilã de Doki Doki, sendo a única das 4 que sabe que ela é um personagem de um jogo. Então, no final, ela nos leva até um local estranho que nem parece que faz parte do mesmo universo do game principal. Nesse local, a Mônica fala um monte de abobrinha pra gente, dizendo que nós seríamos somente dela e de mais ninguém, encerrando assim o game. Duck Season foi um dos primeiros jogos de terror do VR a fazerem sucesso. E uma curiosidade interessante é que Duck Season é inspirado em um jogo arcade dos anos 80 chamado Duck Hunt. E não entendam errado, Duck Season apenas pega alguns conceitos de Duck Hunt, mas de resto a lore desse game é totalmente original, onde nós acompanhamos um guri chamado David, que um dia ganha de presente da sua mãe um game chamado Duck Season, que é um jogo simples, onde você com a arma precisa matar uma determinada quantidade de patos para passar de nível. E uma coisa que eu preciso falar logo aqui no começo é que Duck Season é um jogo com 8 finais, e logo aqui no começo nós já podemos fazer um deles, que é simplesmente a gente não atirar no cachorro que fica do nosso lado. Fazendo isso, nós conseguimos o final Fiesta, onde nada acontece com o Dave, mas se a gente atirar no cachorro, é aí que a merda acontece. Mas aqui eu só vou falar do final canônico do jogo, onde após jogarmos alguns rounds, vai aparecer uma notícia falando sobre o estranho desaparecimento de 12 pessoas naquela região. E pra piorar, em um momento aparece na TV uma gravação de alguém filmando o David. No final, o cachorro mata a nossa mãe e nós temos uma pequena boss fight com ele, que é interrompida quando o próprio aparece na nossa casa e é derrotado pelo David, dando pra gente o final Vingança por Tudo, onde o David destrói o videogame e enterra o corpo da sua mãe, indo embora da casa. Como eu falei, o jogo tem outros finais, mas o canônico é esse aqui. Antes de ir para o segundo game dessa lista, eu já queria deixar aqui um aviso de gatilho desse e do próximo game. Então, se você é uma pessoa que não se sente bem com assuntos sensíveis, eu recomendo que vocês não assistam essa parte. Aviso dado, vamos falar agora de Binding of Isaac, um game indie que de primeira se parece ser um jogo bem simples, onde você apenas mata monstrinho e fica coletando itens. Mas quando o assunto é história, é aí que esse jogo brilha. Binding of Isaac se inicia com a cutscene mostrando Isaac, o protagonista desse game, junto com a sua mãe, que um dia recebe um aviso de Deus dizendo que ela deveria matar o seu próprio filho. E a mãe, que é uma fanática religiosa, pega uma faca e vai em direção do quarto onde o Isaac estava. Por sorte e uma rachadura na porta, o Isaac ouve toda essa conversa e fica desesperado tentando fugir dali. Até que ele encontra um alçapão que leva ele até o porão onde a gameplay começa. E assim como Duck Season, Binding of Isaac é um game com vários finais. Porém eu não vou falar de nenhum deles especificamente, porque quando a gente descobre mais sobre a história, nós vemos que eles não têm muita importância. Porque através de alguns itens que nós podemos encontrar durante a gameplay, nós nos aprofundamos mais sobre a vida do Isaac, principalmente sobre os pais deles. A mãe, assim como eu falei, era uma fanática religiosa e também uma mãe abusiva, enquanto o pai dele era um alcoólatra. E um dia o pai dele acabou torrando todo o dinheiro da família em bebida, e a mãe dele ficou tão brava que iniciou uma briga com ele. Briga essa que terminou com o divórcio dos dois. E o pobre do Isaac ficou sob a tutela da mãe dele, que como eu falei antes, era extremamente abusiva. Só para vocês terem uma noção, quando a mãe do Isaac descobriu que o filho fez um desenho dela
dela como um monstro, ela ficou com tanta raiva que trancou ele dentro de um quarto, deixando o coitado ali por dias. E eu nem preciso falar que todos esses abusos acabaram ferrando um pouco da mente do Isaac, e começou a enxergar ele mesmo como sendo um demônio. E um dia, cansado de todo esse abuso, o Isaac decide se esconder dentro de um baú. E através de um dos avatares do game, nós descobrimos que infelizmente ele não conseguiu sair daquele baú, morrendo sufocado lá dentro. E no final, tudo isso que a gente viu durante o jogo não passa da alma do Isaac atravessando um limbo em que ela revive todos os seus traumas do passado. Little Miss Fortune é um game indie produzido pela empresa Kill Monday Games, e um fato interessante é que ele confirmadamente se passa no mesmo universo que Frambow. Mas fiquem tranquilos que vocês não vão precisar entender a história de Frambow para entender essa daqui. Miss Fortune se inicia com uma raposa conversando com o que se parece a morte, pelo menos a representação mais comum da morte. Essa morte manda a raposa entrar em um tipo de portal que leva ela até outra dimensão, que seria o nosso mundo, o mundo dos humanos, onde uma figura misteriosa que diz ser um narrador nos apresenta uma pequena garotinha chamada Miss Fortune Ramirez, que assim como Isaac, que eu falei antes, são dois coitados que não fizeram nada de ruim, mas mesmo assim são os que mais se ferram a história inteira. A única diferença é que Miss Fortune é um pouquinho menos pesado que Binding of Isaac. Enfim, voltando para nossa pequena sofredora, o narrador nos conta que nós estamos prestes a presenciar o dia da morte da Miss Fortune. O que isso significa? Bom, vocês vão ver mais para frente. Por agora, a Miss Fortune revela para o narrador que ela também pode ouvi-lo, chamando o narrador de Senhor Voz, que fica surpreso com essa descoberta e aproveita para convidar a Miss Fortune para jogar um jogo, em que caso ela ganhe, ele lhe daria a felicidade eterna. E a pequena garota aceita, principalmente pela sua mãe, que segundo ela, era alguém que iria gostar muito dessa felicidade eterna. Partindo então junto com o Senhor Voz até essa tal de felicidade eterna. E para o vídeo não ficar longo, eu só vou falar das partes mais importantes, como vários itens espalhados pelo mapa, que contam mais sobre a relação complicada da Miss Fortune com seus pais, principalmente com seu pai, que a gente descobre que batia na mãe dela. Em paralelo a isso, nós nos deparamos com vários espíritos de crianças no mapa, e em um momento na cidade, nós podemos inclusive encontrar os cartazes de desaparecidos dessas crianças, dando a entender que alguém ou alguma coisa está sequestrando as crianças e tirando a vida delas. Outra coisa que nós descobrimos explorando é que aquela raposa do começo se chama Benjamin, e ele era um antigo amigo da Miss Fortune, e ela até encontra ele algumas vezes no jogo. Porém, além dele evitá-la a todo momento, o Senhor Voz também parece querer que ela se afaste do Benjamin, dizendo que ele era alguém ruim. E o motivo do Senhor Voz não querer que a gente se aproxime do Benjamin é porque o Benjamin pertencia a uma outra dimensão chamada Sener Cedi, que era um tipo de reino dos mortos, onde as almas iam para ter o seu descanso eterno. E o porquê dele ter vindo para Pandora, que é o nome da dimensão dos humanos, era para parar o Morgul, uma entidade cruel que fazia as crianças jogarem seus jogos para no final terem a sua alma presa para sempre em Pandora, sem conseguir o seu descanso eterno. E ao descobrir isso, a Miss Fortune confronta o Senhor Voz. E aqui nós descobrimos que na verdade o tal Senhor Voz era na verdade o próprio Morgul, que ao ser intimidado revela sua verdadeira forma. Porém o Benjamin surge no meio da confusão e com um cajado de luz consegue banir o Morgul dali. E depois de todo esse pandemônio, a Miss Fortune vai acordar dentro da sua casa. Porém é aí que vem o plot twist. Nós descobrimos que esse tempo todo, na verdade, a Miss Fortune havia morrido em um acidente de carro. E o local em que o jogo se passava era na verdade um tipo de passagem entre Pandora e Senecer. Era lá onde o Morgul fazia as suas vítimas. E no final, a Miss Fortune se despede da sua mãe e segue a raposa até Cerneced. Porém aqui existe um outro final. Durante o gameplay, a Miss Fortune carrega um pó de glitter com ela, que ela usa para esconder o lado podre das coisas. Isso pode parecer só um detalhe para ressaltar como que a Miss Fortune tem uma visão positiva do mundo mesmo nas piores condições. Porém, caso o jogador utilize bastante esse pó de glitter, no final, antes dela ir para o reino dos mortos, ela vai fazer uma árvore de cristal se acender. Toda a energia desses cristais vão até a mãe dela, confortando o coração daquela pobre mulher, e também encerrando a história desse game. Eu sei que eu resumi ela igual um macaco, mas eu recomendo muito que você jogue esse jogo, sério, ele é muito bom.
The Quarry é o maior jogo dessa lista, tanto em questão de valor de produção quanto na própria duração em si do game, sendo um game de escolhas inspirado em filmes slashers, mais precisamente na franquia Sexta-feira 13, mais especificamente ainda na franquia do Jason. Mas bom, agora eu deveria falar sobre a história de The Quarry, porém tem um pequeno probleminha. Vocês lembram quando eu falei que The Quarry era um jogo de escolhas? Então, é bem comum que os jogos de escolha tenham mais de um final, geralmente 5, 6, no máximo 8 ou 9. Porém aqui em The Quarry, os desenvolvedores estavam um pouquinho inspirados e simplesmente fizeram um game com mais de 170 finais. Tá certo que a diferença entre eles não é muita, mas mesmo assim, mais de 170 finais. Eu não poder resumir uma história dessas em um vídeo curto, então para não deixar vocês na mão, eu vou contar aqui apenas o comecinho do game. Hoje nós acompanhamos um casal de namorados formados pela Laura e pelo Max, que estavam dirigindo até o acampamento Hackett Square, onde os dois iriam trabalhar como monitores. Porém, no meio do caminho, o Max acaba vendo alguma coisa atravessando a pista, e na hora de desviar o carro, ele acaba sem querer saindo da estrada e batendo em uma árvore. Por sorte, os dois são encontrados pelo xerife, que os ajuda a consertar o carro. E com a ajuda do xerife, eles finalmente conseguem chegar até o acampamento. E lá o Max é atacado por um lobisomem e a Laura é sedada pelo xerife. Terminando um prólogo e essa parte. Vamos para a próxima, pelo amor de Deus. 170 finais, velho. Vai cagar. Olha, eu sei que Sonic.exe é originalmente uma creepypasta, mas como o jogo dessa creepypasta ficou muito famoso, eu diria que até ficou mais famoso que a própria creepypasta, eu vou falar dele aqui. No game, nós podemos jogar com 3 personagens diferentes, o Tails, o Knuckles e o Eggman. Começando pelo Tails, a parte dele se inicia com ele correndo pela Green Hill, até que ele se depara com vários corpos mortos pelo cenário. E no final, ele encontra o Sonic com os olhos fechados, e quando o Tails se aproxima, a tela começa a ficar escura, até que o Sonic abre os olhos e se revela como sendo o Sonic.exe, que persegue o Tails e mata ele. Na parte do Knuckles, assim que ele encontra o Sonic.exe, ele até tenta atacá-lo, mas no final é morto também. E na parte do Eggman, ele aparece dentro do seu laboratório correndo, dando a entender que ele já sabia que o Sonic.exe estava atrás dele. Mas infelizmente isso não dá em nada, e ele é morto também. Finalizando o game com a clássica tela I am God, eu sou um deus. E eu vou ser sincero aqui, eu só coloquei esse game nessa lista por pura nostalgia. Eu sei que esse jogo, além de ser curto, é extremamente tosco e cringe, mas sinceramente eu vi esse troço quando eu tinha 5 anos de idade, então pra mim não importa o que vocês falarem, eu ainda vou ter um espaço no meu coração pra ele. Bom, esse aqui foi o vídeo. Desculpa estar me repetindo aqui, mas obrigado por todo o apoio que vocês deram nessa série. Eu não sei o que seria dela sem vocês. E como eu falei no começo, talvez eu até volte com ela algum dia. E como eu falei no começo, talvez eu até volte com ela no futuro. Eu só tô dando uma pausa, mas não é porque eu odeio ela nem nada do tipo. É só pra não enjoar ninguém. Mas bom, esse foi o vídeo. Obrigado por ter assistido até o final. Redes sociais na descrição e tchau.